Vamos hoje trabalhar no nosso estudo aqui do propósito definido, né, onde nós falamos no dia 1 sobre identidade, né, o dia 2 o chamado, o dia 3 direção, e hoje, o dia 4, a gente vai trabalhar a questão do processo. Né? Nós vamos ler Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. O que o apóstolo Tiago está nos ensinando aqui? Que provação é uma forma de você validar a sua fé. Ser provado para ser aprovado. Quando nós fazemos aí qualquer coisa nas nossas vidas, talvez um vestibular, uma prova, um esporte de competitivo, nós temos que ser provados para ver se nós conseguimos alcançar aquele objetivo. No trabalho, quando a gente precisa alcançar determinados resultados, nós temos aqui a Mariana e a Juliana, que são advogadas, que trabalham, militam na área jurídica e sabe quanto é difícil você alcançar um resultado. Então, a todo momento você está sendo provado. E essas provações, ela pode ser no campo espiritual, que são muitas, no mundo espiritual, que ele é latente, ele mexe no nosso mundo material, físico, e no mundo físico, né? No plano psicológico, social, que a gente também está tratando aqui. Então, nós vamos começar com a mesma linha que a gente vinha fazendo nos últimos estudos. A origem linguística da palavra processo. Qual que é a origem linguística disso? A palavra processo, ela vem do latim processus, derivada de procedere. Pro, à frente, né? E cedere, avançar, marchar, progredir. Então, processo é um marchar, é à frente, é continuar, é seguir. Por isso que aqui em Tiago 1, do versículo 2 ao 4, que ele fala dos benefícios das provações. Você continue firme no processo, porque você vai ter um resultado positivo. Sabendo que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. A gente só vai ser resiliente, a gente só vai cumprir a nossa identidade, o nosso chamado, a nossa direção, se nós tivermos o processo, se nós respeitarmos o processo. E o processo não é da noite para o dia. Né? O processo ele é gradativo. Cada um tem o seu tempo de processo. Você tem o seu, você tem o seu, Cirlei tem o dela, Paula, o Pedro, cada um tem o seu. Né? Uns é mais rápido, outros é mais lentos. Então, só que a gente tem que ter essa ciência. Sempre dentro da temática, identidade, chamado, direção e saber respeitar o processo, o tempo que não é nosso, o tempo que é de Deus. Ou seja, qual é o resumo da palavra em latim, do conceito linguístico? Avanço contínuo, movimento progressivo rumo ao quê? A um destino, a um objetivo, que foi traçado lá na identidade, no chamado, na direção. Né? Então esse é o processo. Uma vez que eu estabeleci a direção, no último estudo, eu estabeleci essa direção. Deus me deu essa direção aqui. Agora eu vou ter que entrar no processo. Né? Com perseverança, resiliência. Né? No mundo jurídico aqui, todos nós trabalhamos nele. Né? Como funciona? Só o direito material serve? Não. Eu preciso do direito processual. Né? Senão eu não materializo lá processualmente a materialidade dos fatos. Então, ou seja, eu preciso fazer isso. Eu preciso respeitar o processo. Qual que é a variação raiz dessa palavra processo? Proceder, agir, dar passos, iniciar. Não adianta eu identificar a minha identidade, ter uma missão e ter uma direção se eu não ajo, se eu não faço nada. Eu fico parado, estático. Não chego. Tem que dar uma continuação, né? Tem que dar sequência. Né? E a sequência é o quê? É o processo. Né? Procedimento, modo de avançar. Né? Processo mostra isso, procedimento.
Progressão, avanço contínuo. Todo momento avançando. Nunca regredindo, sempre avançando. Né? Dentro do quesito jurídico, processo, sequência ordenada de atos para um fim. Que a gente falou aqui do direito material e processual. Né? Processo espiritual, fases que Deus usa para formar alguém. Por isso que cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu processo. Não dá para acelerar. Não é nosso. Entende? Ninguém é igual a ninguém. Exatamente. Então, a ideia central etimológica dessa palavra processo é caminhar passo a passo, com resiliência, persistência, com fé, seguindo etapas que levam ao resultado final. Então, não vai ser da noite para o dia. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu resultado, cada um tem o seu mérito também, que às vezes você precisa fazer por onde, né? Nada é instantâneo, nada é mágico. O processo é ritmo, formação e construção. Nada vem por acaso. Por isso que a teoria do Big Bang cai por terra aqui. Entendeu? Nada é por acaso, entendeu? A gente não veio do acaso, né? Então vamos lá. Conceito espiritual de processo. O processo espiritual é o conjunto de fases, provações e aprendizagens que Deus utiliza para formar o caráter, maturidade e capacidade no homem, preparando-o para o propósito. Entende? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de Jesus no deserto. Né? Jesus Cristo no deserto. Ele teve Jesus Cristo precisava passar pelo processo? Eu faço a pergunta para vocês. Não precisava, né? Ele era o próprio Deus. Então ele não tinha, mas ele mostrou, ele se fez carne, se fez homem, para poder mostrar para nós que nós temos condições também de passar no processo. Né? Passou por uma provação. Exatamente. E mais provação que o deserto, o inimigo espiritual ali em cima dele. Acho que ele existe, né? Então, esse é um exemplo melhor de todos, né? Que é o próprio Jesus no deserto. Né? Ele venceu e chegou ao objetivo final. Né? Então, o processo ele não é um castigo, ele é formação. O processo hoje que você está passando na faculdade, para se tornar um dia uma advogada, que você está no início, é um processo, é uma formação, é uma graduação. Todos nós aqui passamos. Né? Você vai chegar e vai alcançar qual o resultado final? O AB, a carteirinha. É esse aí, que a Mariana conseguiu, entendeu? Esse é o processo. Então, a formação não é atraso, é lapidação. Está te lapidando. Por isso que Deus sabe a nossa consistência e até quanto a gente vai aguentar. Ele já sabe. Ele não dá um fardo maior que a gente não possa carregar. Né? Então, ele vai moldando isso e vai nos dando dentro das nossas limitações. Né? Só que a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé. Com relação dando sequência nessa questão do estudo do processo, no conceito espiritual, não é abandono, é cuidado. Um processo não quer dizer que Deus nos abandonou no processo. Às vezes a gente não entende isso, mas é continuidade. Ele está cuidando, ele está analisando, ele está lapidando. Né? Nós somos um vaso onde ele é o olheiro ali que ele está moldando esse vaso. Né? Características do processo espiritual. Deus está no controle do ritmo. O tempo é dele. Dor é ferramenta, não sentença. Então, ou seja, quando o Tiago fala aqui nos benefícios das provações, ele fala aqui, ele começa o discurso dele: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Pô, a gente vamos analisar do ponto de vista, esse cara é doido, né? Não dá pra... Quem que gosta de passar por provação? Ninguém. Mas ele tem tanta fé que essa provação vai lapidar ele, vai dar resiliência e consistência, que ele tenha motivo de grande alegria. Porque Deus está nos lapidando. É isso que ele quer dizer aqui. O propósito é destino, mas o processo é a estrada. Né? O processo revela quem o homem é e quem ele pode se tornar. Esse é o processo. O processo transforma o homem naquilo que o chamado exige. Então é uma sequência. Eu identifico a minha identidade, eu identifico o meu chamado, a minha missão, eu identifico a minha direção e agora eu estou no processo. Eu estou no caminho. Né? Bases bíblicas que a gente já leu. A aprovação produz perseverança e a perseverança produz maturidade. O processo é purificação interior. A gente tem que ir tirando tudo que nos tira da rota, do caminho, da direção. Né?
Vamos lá agora em Romanos 5, 3, 5. Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 ao 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, ou seja, quando eu falo assim, que eu até brinco, cara, a gente já entrou no campo de guerra ou de trabalho, derrotado, a gente tem o maior Deus que nos dá a sustentação e a gente já sabe qual é o resultado. Por que a gente vai entrar derrotado? Então, você entendeu? Pô, não vou fazer isso porque não tenho chance. Pô, você já tá programando. Você tá, em vez de você programar Prevendo de forma negativa, né? entendeu? Já tá derrotado. Você já entra derrotado. Você vai entrar no jogo de futebol lá já pensando, pô, aquele time não acontece isso. Às vezes aconteceu isso comigo quando eu jogava. Aconteceu de eu entrar, rapaz, aqueles caras treinam 5 dias na semana, na base do coxa, e o nosso aqui capengando. Cara, já entrava derrotado. Qual era o resultado? Derrota. Então, ou seja, o cristão que tem um objetivo e tem algo na vida e vai buscar isso e entra num dilema de duvidar porque está passando dificuldade, passando tribulação, desculpe, mas a tua fé está fraca. Não vai. Às vezes tá mesmo. Não, sim, mas é por isso. Não, às vezes tá, eu concordo, mas você tem que ter uma Focar, né? você a tua fé tem que ser superior a isso, né? Pelo menos é o que eu acredito. Então, o próximo ali, ó, Salmo 66, do 10 ao 12. Então o salmista ali falou aqui: pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste, como se faz com a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, puseste uma pesada carga nas nossas costas. Fizeste com que os nossos inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxe para um lugar espaçoso. O salmista está dizendo o seguinte: passou de tudo, porque naquela época, no contexto histórico, viviam-se muitas guerras, né, por territórios, por guerras religiosas também tinham, né? Então, ali o salmista, que eu acredito que foi, deixa eu ver se foi o Salmo de Davi, ao mestre do canto, o cântico dos... eu acredito que seja Davi que escreveu isso. Davi era Salomão não passou por guerra, né? Salomão não. Salomão ele já estava no tempo de paz, né? Que escreveu Provérbios. Que não tem salmos de Salomão, né? Tem de Salomão, não sabia. Mas tem de Davi, tem outros que é de outros reis, né? Que passaram por esse período, né? Enfim, esse período foi um período de muita luta, né? Para o povo de Deus, né? Então ele via as provações e o salmo nada mais é que uma oração cantada, né? José é um exemplo, né? José do Egito, que virou governador, ele passou por várias provações, né? Ele foi jogado ao poço pelos irmãos, se tornou escravo no Egito, foi à prisão acusado injustamente pela mulher de Potifar. Tem uma série que diz isso, né? Exato, Série, né? tem a própria palavra, se a gente lê ali em Gênesis 37, 50, fala exatamente com mais profundidade do que a série, entendeu? O que fala do período de José, que é de Gênesis 37 ao capítulo 37, versículo 50. Então, e depois ele chegou aonde? No governo do Egito. Ele só estava abaixo de Faraó, né? Então ali você vê, o processo faz o homem crescer antes de fazê-lo subir. Nós, às vezes, pelo imediatismo, nós queremos, principalmente essa geração atual, né? A gente vê, né? Já quer chegar, né? Tem resultado imediato, né? A Eduarda se forma, já quer ganhar 10 mil por mês, não é assim. Não é isso, é porque não é assim que eu penso. Não, tô dizendo da tua geração. Eu sei que você não pensa assim. Eu acho que eu tô muito atrasada na minha vida, que eu queria ter minha casa, que eu queria ter... Sim. Mas eu acho que isso é um pouco da consequência de rede social. Dessa comparação. E de falta também de enxergar o próprio propósito. Exato, aí, querer ó. viver o do outro. Exatamente. Porque a tua regra é uma, a minha outra. Isso aí, o que acontece? É aquilo que a gente falou, você resumiu praticamente o que a gente vem falando nos estudos. Identidade
Propósito. No final do estudo, a gente tem que estar com o nosso propósito definido. Esse é o objetivo desse estudo. Identidade, chamado. Ó, gente, não é só material, tá? Principalmente espiritual. Porque lá no primeiro estudo eu faço aqui, a nossa identidade espiritual rege o material. A nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. Né? Então, assim, isso que a Mariana falou é muito importante. Às vezes a nossa geração atual, nós colocamos a régua em redes sociais. No que o amiguinho lá tá tendo e tá divulgando, você nem sabe se é verdade. Eu falei que um dia eu ia montar uma rede social só para colocar as coisas ruins. Eu queria ver se ia ter engajamento. Só colocar assim, hoje eu xinguei minha mulher, briguei com ela, para ver se tinha engajamento. Isso não atrai ninguém. Hoje eu não tenho Entendeu? dinheiro pra pagar um boleto. Hoje não tem dinheiro para pagar um boleto. Ninguém cria redes sociais com desgraça, né? É só com coisa boa. Então vamos lá. Então isso é muito importante. O que é a síntese espiritual, então, da palavra processo? O processo é a escola da fé, onde Deus transforma um homem comum num homem de propósito. É isso que a gente quer. Então isso é o conceito do processo espiritual. Tá? Conceito humano, prático e social da palavra processo. No campo prático, o processo é a sequência lógica e organizada de etapas que conduzem a um resultado. É o conceito lógico, prático. Né? O caminho necessário entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Eu preciso de um início, meio, processo e fim. Né? Elementos do processo material. Sequência. Nada acontece fora da ordem. É uma sequência. Né? Tem o rito processual, né, na nossa atividade. Método. Ninguém faz nada sem método. Né? Que cada etapa tem a forma correta de execução. Você não pode... É uma progressão. Né? Tempo, maturação progressiva, porque, por exemplo, a gente hoje teve um resultado positivo numa liminar, né? O cliente, ele não entende o processo. Ele não entende. Ele ligava todo dia. A gente tem que ter o quê? A habilidade de tratar isso, né? Quando foi hoje, saiu o resultado, mas não depende de mim. Eu dependo do processo. É um processo, depende de uma ordem, de uma sequência, de um método, e o tempo não é nosso. É a maturação progressiva. É isso que é o processo. A palavra significa processo material. Evolução, avanço mensurável e resultado final. Tudo converge para um objetivo. Qual que era o objetivo? No nosso caso aqui, do exemplo do escritório, a liminar. Podia não ter alcançado, mas daí era outra discussão, de mérito daí, é diferente. Mas alcançou, graças a Deus. Né? Resumo do conceito material. Processo é o fluxo ordenado que leva uma pessoa ou projeto do estágio inicial ao estágio de excelência. Então nós saímos do estágio inicial, né, aqui para chegar no estado de excelência, no mundo material ou espiritual. Tá, vamos lá no contexto histórico e cultural dessa questão do processo. A cultura hebraica entendia processo como ciclos de formação, né? Pastor, guerreiro e rei. Para você começar, você virava um pastor, depois um guerreiro, depois um rei. Né? Desertos educativos. Moisés, por exemplo, eu dei o exemplo de Jesus, mas tem o exemplo de Moisés, que tirou o povo do Egito, né, da escravidão. Ele passou 40 anos no deserto. E o povo de Israel no cativeiro da Babilônia, né? Depois 40 anos cativos, né, na Babilônia. No exílio, exatamente. Lapidação através de provações, crescimento progressivo e tempo como ferramenta divina. Gente, o tempo é ferramenta. Ele não é sentença, aquilo que a gente falou ali. Vai ter tempos que a gente vai passar por dificuldades. Vai ter. Todos nós vamos passar. Isso é inevitável. Minha mãe sempre falou uma coisa, que assim, não há bem que dure para sempre, nem mal que seja eterno. Exatamente. Entendeu? Então, essa é a palavra que minha mãe falava pra gente. A avó, ela trouxe isso da avó, né? A avó falava, depois ela replicou. Então, a gente tem que saber que isso. A diferença está onde? Em quem nós cremos. Quem nós temos crido. Né? Na cultura judaica, o rabino não fazia um aluno pronto. O rabino era um mestre ali que ele fazia o aluno processado. Memorização, prática, imitação e missão.
Exatamente como Jesus fez com os discípulos. Aconteceu isso. Jesus, ele discipulou. Isso é o discipulado. E muitos não foram com ele, né? Um o traiu, né? Mas ele criou um método, um processo, né? Ele não saiu, os discípulos não saíram assim, vou seguir Jesus aqui, daqui eu já vou ser igual ao mestre. Não é assim. É um processo, né? Tem um tempo. Então, no Novo Testamento, a ideia de processo é ampliada. É uma santificação progressiva, né? Você vai moldando, se purificando e se santificando, né? Filipenses 1:6 fala disso. Crescimento de fé em fé. A cada dia você vai crescendo na fé. É o que eu posso dizer no meu exemplo. Hoje a minha fé é muito maior do que antes, né? Desenvolvimento da salvação. Você vai entendendo o que é salvação, qual é o objetivo final, eterno, né? E o discipulado como método. Isso que a gente está fazendo aqui é uma forma de método de estudo, para a gente poder aprender o que Jesus quer para a gente, né? O processo deixa de ser apenas formação e se torna transformação contínua. É todos os dias essa transformação. Porque se a gente não alimenta isso todos os dias, a gente esquece. Então é regra, é hábito. Hábito forma, hábito muda. Em qualquer área da vida. Hábito, disciplina, né? Autodisciplina, né? Diferença entre processo espiritual e material. Direção divina, crescimento interior, lapidação do caráter, provação que gera maturidade. Objetivo, formar o homem do propósito. Esse é o processo. Nós temos que respeitar o processo. Organização das etapas, a gente tem que planejar isso. Evolução prática e mensurável, ajuste técnico, objetivo, alcançar resultado funcional. Integração das duas realidades, que esse é o objetivo do estudo. O processo espiritual transforma quem você é. Nós já temos uma identidade. Então, o processo espiritual, ele transforma. O processo material transforma o que você faz. Então, o que a gente alinhou ali na questão do propósito? Quando a gente fez o primeiro estudo, nós alinhamos a identidade, a nossa identidade pessoal e profissional para com a sociedade, com base nos propósitos de Deus para nós. Então, isso tem que refletir. Eu não posso só ser aqui ou dentro da nossa congregação, da nossa igreja, se eu não vou refletir isso para fora. A gente não pode só existir. A gente tem que refletir isso lá na nossa profissão, lá no nosso trabalho, lá na nossa faculdade, lá no nosso comércio. A gente tem que refletir isso lá. Porque senão nós somos hipócritas. Nós somos igual os fariseus lá da época do Império Romano. Entendeu? Então, para encerrar, processo espiritual. A jornada de formação pela qual Deus nos molda. Nós somos o vaso e ele é o oleiro. Ele que vai nos moldar, né? Fortalece e amadurece o homem para cumprir o propósito. Processo material é a sequência organizada de etapas que leva ao resultado final na vida prática, pessoal e profissional. Tudo tem um processo. Origem linguística de processus, no latim. Avançar para frente, progredir etapa por etapa. Beleza, pessoal?